Vinícius Hernandes, é isso? Isso mesmo, Vinícius Muito bem. Hernandes. Seja muito bem-vindo no 1818. Sinta-se em casa. Seja muito acolhido nesse programa para que a gente possa falar um pouco sobre as suas experiências, a sua história. E para começar o programa, né, nós entendemos que é fundamental para todos nós e aqueles que aqui estão nos acompanhando, quem é o Vinícius? Bom, primeiramente eu fico muito agradecido pelo convite. Para mim é uma honra, até porque eu sou o seu seguidor tem um tempo já, gosto muito das reflexões que o Marcelo sempre compartilha lá nas redes dele. E também não tem como não se sentir em casa com essa cadeira aqui. Eu, como um bom gamer, É. tô apaixonado aqui por essa cadeira. O Vinícius é o segundo filho de um casal que começou aí bem jovem. Eu sou daqui da cidade de Guarulhos mesmo. Eu sou formado em biomedicina, né? Mas acabei me apaixonando pelo mercado dentro da internet, né? Então, atualmente eu trabalho com a internet. Entendi. E você se sentiu à vontade porque você é gamer. Eu sou gamer. E É. essa cadeira aqui é um sonho de consumo. Entendi. E Vinícius, vamos entender um pouco, né? Você é muito jovem, né? O programa ele vai ser muito eclético em relação a isso. Pessoas de todas as idades, pessoas de credos diferentes e orientações políticas, sociais, enfim. A gente vai buscar muito esse ecumenismo, esse universalismo, e é claro, o princípio de todos poderem se manifestar com liberdade e sempre com muito respeito. Você é muito jovem, e como que começa a sua relação com a questão da espiritualidade? A minha relação, ela começa antes que eu conseguisse entender, na verdade, né? Essa relação e o que acontecia. Como eu disse, né? Os meus pais, eles foram pais jovens. Eu sou o segundo filho, mas com a minha idade, o meu pai já tinha 3 filhos há alguns anos, né? Então, quando eu tinha ali por volta de 3 anos, eu tive a minha irmã. Meus pais tiveram a minha irmã. E a minha irmã, ela nasceu com um problema, né, que demorou para ser encontrado. Esse problema, ela teve um tumor no intestino e, e na época a minha mãe tinha 21 anos, era a terceira filha dela, e a médica, ocorreu ali uma negligência médica, né? A médica meio que não levou tanto a sério, ela achou que, pelo fato da minha mãe ser jovem, ela estava, na verdade, reclamando que a bebê só chorava, né? E ela explicava pra minha mãe que bebê é assim mesmo, bebê chora. E depois de muita insistência, né, foi feita uma pesquisa maior do porquê que a minha irmã chorava tanto, e aí foi descoberto o tumor. Aí ela precisou fazer uma cirurgia, recém-nascida, né, ela tem um enxerto até hoje, mas ela vive uma vida normal. Mas ali naquela situação, a minha família já era católica, né? Eu fui batizado na igreja católica, mas como a maioria dos brasileiros, o católico não praticante, né? Mas aquela situação levou, acendeu uma faísca de fé ali dentro da minha casa e eu lembro que os meus pais, eles acendiam velas para Santo Expedito, né? Eu era muito pequeno na época, mas eles falavam, não, é porque a causa da sua irmã é impossível e é esse aqui que vai resolver. E assim que se iniciou. E aí você começa a ter as suas primeiras experiências. Então, o batismo da igreja católica, você acha que já foi uma marca importante que vai começar a despertar em você esse olhar para as questões da fé. É isso. Exatamente. Aí depois dessa situação, né, eu acabei seguindo, na verdade, os passos dos meus pais. Eles continuaram sendo católicos por um tempo. E eu continuei seguindo, né? Eu fiz a catequese, fui batizado, fiz a catequese e, e ali pouco tempo antes de eu começar a fazer a crisma, é, acabou ocorrendo um rompimento com essa linguagem específica e aí os meus pais seguiram pro protestantismo e eu fui junto. Tá, E iniciei ali na igreja evangélica. tá. E aí você fica quanto tempo? Porque crisma é 10, 12 anos, 11 anos. Então você ficou Exatamente. dentro da igreja católica mais ou menos uns 10 anos, né, do seu nascimento até a crisma, e depois você vai
para a igreja protestante, evangélica, e aí você fica quanto tempo nessa orientação? Acho que, assim, é porque como eu tenho 26 anos, né? E eu acredito, a maior parte da minha vida eu segui o que o script diz ali da fé cristã, né, tradicional, mesmo que tenha acontecido Ruptura, essa né? ruptura da Igreja Católica para a evangélica, ainda assim, depois das experiências que eu tive a oportunidade de viver depois, hoje eu as vejo como muito parecidas, na verdade, né? Então, a minha adolescência inteira, até a fase ali de jovem adulto, mas acho que eu sou jovem adulto ainda, eu acabei dentro da linguagem protestante. Tá. E aí você vive uma experiência de um tempo, né, na protestante, e depois você tem uma nova ruptura, é isso? Exatamente. Ainda na adolescência, né, ali por volta desses 13 anos, eu comecei a ter umas visões dentro da minha casa, Tá. né? E Visões, de espiritualidade, é, assim, eu não consegui entender direito. paranormal, alguma coisa desse Era, tipo? era uma coisa paranormal, era como se eu sentisse uma presença dentro da minha casa e às vezes ela. E por um tempo eu até achei que fosse uma coisa da minha cabeça, né? Que eu tava surtando ali, ficando louco. Mas a gente tinha um cachorrinho, né, na época, e a segunda vez que eu tive essa experiência, que era um homem que eu via e que ele circulava pela casa, não só eu me assustei, como o cachorro também se assustou, latiu e mordeu ali o sofá onde ele tava. E nesse momento aconteceu um despertar ali dos meus pais, que eram católicos, né? E ali eles resolveram chamar alguns pastores de igreja evangélica para orarem pela casa, né? Porque eles acharam que era alguma coisa ruim. E, assim, sinceramente eu nem via como algo ruim, né? Mas era espantoso. E aí ocorreram umas orações, e já naquela época eu tinha alguns objetos, eu tinha um elefante indiano que meu avô me deu, e eu gostava pra caramba, e o pastor mandou eu jogar fora o elefante, fiquei bem triste nessa época. Aquilo É, não fez sentido para não fez você. sentido, assim, não fez sentido pra mim naquele momento. É, E aí eu segui, né? Na verdade, depois disso, os meus pais, eles romperam também com a igreja evangélica e eu continuei, né? Só eu na minha casa, na Tá. verdade, era evangélico e era a pessoa que não tomava cerveja no churrasco e que, enfim, tentava de alguma forma trazer eles, né? Porque eu não posso negar que naquela época eu tinha os meus conflitos internos, né? Que a gente pode até falar sobre isso depois. Mas eu queria também ver a minha família feliz, né? E eu via que tinham situações ali que poderiam ser melhor. E como era aquilo que eu acreditava e aquilo que eu acreditava que ia poder fazer algum tipo de mudança, não só em mim, como na minha família, eu era ainda a pessoa que apresentava, né? Não, vamos lá no culto, para os meus irmãos, vamos, vai ter culto Tá. de jovens.